Olá a todos, sou Martin Pino e terminamos os assuntos sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho, mas de repente acabou surgindo um tema interessante relacionando essa suspensão e interrupção do contrato de trabalho com a Lei Maria da Penha. Afinal, a própria Lei Maria da Penha já fala que, no caso de violência familiar e doméstica, existe sim a vinculação do vínculo trabalhista quando necessário o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Então, aqui existe uma discussão interessante, porque o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, tem um posicionamento e o Superior Tribunal de Justiça tem outro posicionamento, salientando já que o que vingou foi justamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tanto que a mulher que sofre violência doméstica e familiar e afastada por até 6 meses tem direito ao auxílio-doença. Então, vamos então direto ao ponto. A Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, fala no parágrafo 2º do seu artigo 9º, fala o seguinte, O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica. 2 pontos. Inciso 2 desse parágrafo 2º do artigo 9º. A manutenção do vínculo trabalhista quando necessário o afastamento do local de trabalho para até 6 meses. Então, surge a pergunta, do que a empregada vai viver? Então, salário pago pelo empregador, algum benefício previdenciário, não haverá nenhum pagamento? Por incrível que pareça, o Tribunal Superior do Trabalho já entendeu que a hipótese cuida de suspensão do contrato de trabalho, razão pela qual não existe pagamento de salário. Interessante isso. Tanto que esclarece que esses artigos que nós já tratamos no início são hipóteses de competências dos juizados de violência doméstica familiar contra a mulher, ou supletivamente das varas criminais. Então, inclusive fala sobre que o afastamento do local de trabalho e manutenção do vínculo de emprego é uma hipótese de suspensão do leme empregatício, sem a percepção de remuneração. Isso está no AIRR 608, hífen 59.2017.5.10.0014 da segunda turma. O relator é o ministro José Roberto Freire Pimenta, isso em 14 de dezembro de 2018. Tem aí o acórdão para quem estiver interessado analisar. Então, e o Superior Tribunal de Justiça já tem um entendimento diferente, por sua vez entende que é devido sim o pagamento, já no caso de auxílio-doença pelo INSS, mas os primeiros 15 dias correm por conta do empregador. Tem um acordo muito interessante de 2019, o acordo justamente no recurso especial RESP 175/SP, o relator, o ministro Rogério Cruz, da sexta turma, julgado inclusive aqui 20 de agosto de 2019. Então, que fala isso aqui de forma resumida, esse acordo interessante fala o seguinte: recurso especial, violência doméstica e familiar, medida protetiva, afastamento do emprego, manutenção do vínculo trabalhista, interrupção do contrato de trabalho, que já fala de interrupção, TST fala de suspensão, pagamento, falta justificada, pagamento de indenização, auxílio-doença, Instituto Nacional do Seguro Social. Então, o STJ fala o seguinte também, neste acórdão, que a mulher tem direito ao recebimento de salário que teve como medida protetiva imposta ao empregador a manutenção de vínculo trabalhista em decorrência de afastamento do emprego por situação de violência doméstica e familiar, ante o fato de a natureza jurídica do afastamento ser a interrupção do contrato de trabalho por meio de interpretação teleológica da própria Lei Maria da Penha 11.340 de 2006. Então, justamente uma interpretação teleológica sobre o objetivo da lei, que é a proteção da mulher. E ainda fala, incide o auxílio-doença diante da falta de previsão legal referente ao período de afastamento do trabalho, quando reconhecida ser decorrente de violência doméstica e familiar,
pois tal situação advém da ofensa à integridade física e psicológica da mulher e deve ser equiparada aos casos de doença da assegurada, por meio de interpretação extensiva da Lei Maria da Penha. Cabe ao empregador o pagamento dos 15 primeiros dias de afastamento da empregada vítima de violência doméstica e familiar e fica a cargo do INSS o pagamento do restante do período de afastamento estabelecido pelo juiz. Então, com necessidade, lógico, de apresentação de atestado que confirme estar a ofendida incapacitada para o trabalho e desde que haja aprovação do afastamento pela perícia do INSS por incidência do auxílio-doença. Então, muito importante isso. Por quê? Afinal das contas, né, continuando, com o provimento do recurso, né, o juízo da vara criminal acabou fixando, né, medidas protetivas em favor da vítima. Então, e acabou reconhecendo, né, que tem direito ao afastamento previsto na Lei Maria da Penha e, inclusive, por causa dessa decisão, o INSS acabará recebendo um ofício justamente para que providencie o pagamento do auxílio-doença. Obviamente que, nesse caso, o processo acabou tramitando em segredo de justiça. Mas aqui tem uma coisa interessante. A decisão da turma do Superior Tribunal de Justiça foi no sentido de que o afastamento não decorre de situação de trabalho, mas sim de situação emergencial prevista na Lei Maria da Penha, com claro objetivo de garantir a integridade física, patrimonial e psicológica da mulher, sendo assim, cabe ao INSS arcar com a subsistência da vítima. Então, justamente, neste caso, a mulher que sofre violência doméstica e familiar em virtude de danos psicológicos, danos físicos, mantém o vínculo trabalhista, mas é assegurado, sim, o auxílio-doença. Isso já é um acórdão de 2019 e que já está sendo aplicado. Então, muito obrigado pela atenção e continuemos com os vídeos.